Vamos ler um pouquinho aqui no livro de Jonas. Você deixe marcado aí aqueles que podem, e por alguma circunstância, se não puder, ouça. Nós vamos usar aqui algumas coisas acerca deste homem que viveu algum tempo antes do Senhor Jesus vir à terra, né? Alguns anos antes. E nós louvamos a Deus e engrandecemos o nome dEle pelo louvor, pela adoração que cada um manifestou e está manifestando a Ele. Que seja um louvor verdadeiro, que seja de coração, que seja puro, que seja santificado para isto, para que o nosso Deus seja glorificado, para que o nome dEle seja engrandecido, para que o mundo possa ver que Ele é o nosso Deus. Então, a história deste homem, Jonas, foi um profeta que Deus usou para trazer libertação, para trazer correção a um povo. E aí diz assim no capítulo 2: Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: estou lançado de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti no teu santo templo. Pai nosso que estás no céu, grandioso e benigno, como tua bondade nos alcança, Senhor. Quão grande é a tua misericórdia, que não podemos mensurar. São tantas as tuas misericórdias que não podemos contar, Senhor. Por isso nós te louvamos nesta hora, e nós prostramos a nossa face em tua presença, para dizer-te obrigado, Senhor, para te agradecer por nos sustentar até agora. E nós nos lembramos das tuas promessas, nós lembramos quão grandes coisas o Senhor fez, e o Senhor prometeu que faria, como não nos desamparar. Obrigado, Senhor, por enviar alegria, contentamento, por trazer luz diante da escuridão que tem assolado alguns corações. Talvez mares tenebrosos, águas profundas têm se enrolado em alguns de teus filhos. Mas, Senhor, que possamos nos lembrar da tua promessa, que não importa onde estivermos, não importa quão fundo nós estejamos, de lá a tua mão nos alcançará. De lá
o Senhor nos tirará. Oh, o Senhor tem feito isto. E nós simplesmente precisamos enxergar com os nossos olhos. Por isso, Senhor, ajuda-nos nesta noite. Estes nomes, nós entregamos eles diante do Senhor. Nomes que foram escritos, nomes que foram enviados. O Senhor já conhece cada um deles. Nós colocamos eles diante do Senhor agora. Diante daquele que cumpre a sua palavra. Diante daquele que criou os céus e a terra. E que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, como é maravilhoso participar disto, participar desta festa específica, consagrada e dedicada ao nosso Deus. Coisa que nos é permitido fazer, talvez em outros lugares. Mas quando nos ajuntamos aqui, é diferente. E como foi nesta noite? Eu mesmo pude tirar prova de mim. Não quis ficar na sala, mas quis participar. Aqui presente para sentir, para experimentar. Porque experimentar faz a diferença nas nossas vidas. Você pode falar, você pode estudar, você pode escrever livros sobre isto. Mas experimentar, aí é diferente. Então faça isso. Experimente. É o que Deus diz. Faça prova de mim. Faça prova de mim. Experimente-me. Confie em mim e espere. Faça prova de mim. Então, nós estamos vendo nesta oração deste homem uma coisa muito peculiar. Porque quando nós nos dedicamos a orar, a irmã Neide disse, né? Ela tem o tempo de oração, coisa que é natural, é uma característica nata de cada cristão, filho de Deus, é orar, é falar com Ele. Mas nós estamos vendo nessa oração aqui algo peculiar. Em nenhum momento nós vimos Jonas pedir alguma coisa. E a gente se coloca nessa posição de dependência e pedir. E não é errado isso, pedir e dar-se-vos-á. Se precisamos, nós pedimos. E pedimos na fonte certa. Nós pedimos para aquele que pode dar. Não é algo sugestionado, não é algo incerto. Mas quando nós pedimos ao Pai, em nome do Filho, nós temos a certeza de que Ele nos ouvirá. E de que Ele nos responderá. Que Ele vai atender como você pediu, aí nós precisamos meditar. Mas que Ele vai ouvir e que Ele vai responder. Irmãos, tenha certeza disto, que Ele ouve, que Ele responde. A única coisa que nós precisamos é que Ele nos responda. E quando Ele fica em silêncio, nós aguardamos, mas a resposta vem. Porque já pensou se Deus respondesse, se Deus atendesse tudo aquilo que nós pedirmos? Tudo o que nós precisamos, ao colocar diante de Deus, e Ele nos atender e nos dar, o que vai acontecer? Você sabe o que aconteceu com Jonas? Ele experimentou um pouquinho, irmãos. Preste bem atenção.
Jonas experimentou um pouco daquilo que ele queria. Ele estava se afastando de Deus. E não era qualquer Deus. Você vai ver no capítulo 1, que quando Jonas estava no barco, fugindo, veio aquela tempestade, não veio? Haviam marinheiros ali com Jonas, sim ou não? Aqueles homens, percebendo aquela tempestade, o que eles fizeram? No capítulo 1, se vocês podem acompanhar, o que é que eles fizeram? Lá no verso 5. É o verso 5? 8? Eles começaram a orar, cada um ao seu Deus. Nesse momento você vai perceber que Jonas não está com eles. Quando aqueles marinheiros começam a orar, cada um ao seu Deus, onde estava Jonas? Não estava com eles. Mas houve um momento em que Jonas orou. E não foi quando ele saiu da sua cidade, lá dos montes da Galileia, não foi quando ele estava em Jope para pegar o barco, não foi quando ele estava a caminho de Tarsis. Sabe, irmãos, Jonas se colocou numa posição de cumprimento do seu desejo natural, e havia um motivo por trás disso. Ele estava fugindo do seu Deus, porque Deus pediu algo para ele. Deus pede coisas para nós. Mas Jonas, por alguns motivos, ele tomou um caminho da fuga. Estava fugindo de Deus. E aí nós vamos ver que em nenhum desses momentos ele orou a Deus. Mas em um determinado momento, ele orou. Foi aqui no capítulo 2. Onde Jonas estava quando ele orou? Vamos lá. Onde Jonas estava quando ele orou? No ventre do peixe. Ali ele orou. A quem? Ao seu Deus. E ele não fez nenhuma petição. Então veja, alguns motivos levaram Jonas a fugir de Deus. Ele mesmo confessa a Deus o porquê ele não queria ir para a cidade de Nínive. Ele tomou um caminho oposto, uma cidade que era a mais distante conhecida daquela época, que era Tarsis. Um caminho totalmente contrário, achando que estava fugindo de Deus. E interessante é que ele sabia que Deus estava vendo ele. Porque quando a tempestade vem e aqueles marinheiros ficam perturbados, eles começam a lançar sorte. Aquela mesma sorte que os discípulos lançaram lá no Pentecoste. Aquilo tinha um significado para o povo hebreu e para o judeu. Lançar sortes. Eles criam, em verdade, que Deus estava naquilo. Então os marinheiros lançavam sorte e caiu em Jonas. E perguntaram a ele, o que está acontecendo? O porquê dessa tempestade? Nós vamos morrer, o barco vai afundar. Quem é você? De onde você veio? O que é que você faz? Jonas precisava se identificar. E então, pressionado por aquilo, e sabendo que aquilo não era algo natural, o Filho de Deus sabe quando as coisas acontecem na sua vida. E você sabe que isso não é natural. Jonas sabia que aquilo era o Senhor indo atrás dele. Oh, irmãos, se nós pudermos glorificar a Deus, agradecer a Deus todos os dias, por Ele estar atrás de nós. Ainda podermos ver que Ele quer alguma coisa com nós. Quer alguma coisa com você. Quer te ajudar. Porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos que quando Ele vem, é para ajudar. E Jonas sabia que Deus estava atrás dele. Mas sabe,
A caminhada que te faz fugir de Deus. Aquilo que Jonas decidiu fazer. Nós vamos começar a perceber que foi uma caminhada que o levou cada vez mais para baixo. Quando nós tomamos a decisão de recusar, de resistir, fazer aquilo que Deus quer que façamos, porque, irmãos, nós estamos amadurecendo na fé, nós estamos dia após dia crescendo. O louvor que nós entoamos nesta noite é prova disto. Não fuja da realidade. Você sabe quando você está simplesmente observando o jeito que o tocador toca. Você sabe quando você simplesmente está observando quem está trabalhando no santuário e não está observando a letra, não está permitindo que aquilo entre, que aquilo ressoe dentro do seu coração. Você sabe disso. Não fuja da realidade. Mas quando você abre o seu coração, quando você não se importa com nada disto, você simplesmente deixa as notas entrarem no ouvido, você simplesmente deixa a voz bater em cada canto do seu interior, não fuja desta realidade. E você sabe disso. Jonas sabia daquilo. Deus estava atrás dele. E ele só estava descendo, irmãos. Jonas morava nas montanhas da Galileia. Gat-F era a cidade. Ele desceu até Jope, comprou a sua passagem para ir embora. Ele entrou no navio. De Jope, desceu para o navio. Do navio ele desceu para onde? Para o porão. Jonas se escondeu no porão do navio quando a tempestade estava acontecendo. E aqueles homens, atribulados, sabendo que a morte estava à frente deles, o capitão do navio foi lá atrás daquele homem e disse assim: ó dorminhoco, clame ao teu Deus. Não está vendo que vamos perecer? Jonas estava no porão do navio, achando que estava fugindo de Deus. Em nenhum momento da oração de Jonas, ele pediu alguma coisa para Deus. Porque o último estágio da fuga de Jonas foi onde? O mar. Do porão, ele desceu para o mar. E ele disse para aqueles homens: me lancem no mar, e as águas vão se acalmar. Porque o meu Deus, que criou os céus e a terra, e também coordena as ondas do mar, Ele fez isso. Então me joga no mar, e tudo vai ficar bem. E ele disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno eu clamei, e Tu ouviste a minha voz. Uma condição, irmãos, em que não havia saída. Uma condição em que ele não podia mais fugir. Oh, como é bonito quando Deus está tratando conosco. É bonito porque Ele quer que nós reconheçamos que em algum momento nós o deixamos. Em algum momento nós desobedecemos. E Ele nos quer ter por perto. Ele quer nos trazer de volta a alegria. Ele quer nos dar de volta a felicidade plena. Ele quer nos dar de volta a paz que ninguém pode dar, que o mundo não pode dar, o navio não podia dar, Jope não podia dar, a cidade de Tarsis não podia dar paz para Jonas. Mas ele estando no cumprimento do dever, ele estando na vontade de Deus, ele teria paz. Mas ele pôde perceber que o que Jonas considerou? Que o ventre daquela baleia
Aqui na minha tradução diz inferno. Na sua pode estar sepultura, Sheol. Mas Jonas considerou que ele era um morto-vivo. Ele estava vivendo numa sepultura de existência. Sabe o que é isso? É você estar vivo, mas enterrado. E você não ter condições mais, não ter forças mais. É você poder agora dizer assim: eu realmente fui um tolo. Eu realmente agi tolamente. Mas, ó Deus, daqui mesmo eu pude clamar, e o Senhor ouviu a minha voz. Porque não há nada que não esteja oculto ao nosso Deus. Não há, irmãos. Não importa a condição que você esteja. Jonas estava no ventre daquele peixe, preparado previamente para ele. Não foi um acidente aquele peixe passar por ali. Jonas pensou que a sua vida terminaria entre as águas, mas não, ainda tinha um peixe. As águas não seriam a morte de Jonas. Sabe o que elas seriam? Testemunhas dele. As águas estavam testemunhando de que um filho de Deus estava fugindo do seu Senhor. Ah, quem tem sido as tuas testemunhas? No meio dos mares e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim, testemunhando. Mas sabe, é tão bom, irmãos, pensarmos nisso, porque algum tempo depois, o nosso mestre, o Senhor Jesus, fez menção disto. O maior tipo de um acontecimento histórico que nós tivemos foi esta experiência de Jonas. Descer, ficar 3 noites e subir. E Jesus falou: está aí o sinal. Está aí o sinal. Mas bem, eu disse: eu estou lançado de diante dos teus olhos, mas todavia tornarei a ver o teu santo templo. Irmãos, a gente pensa assim, nós passamos por alguns anos, ou ainda vai vir anos pela frente, se assim Deus viu, e a gente pensa, nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos entristecer, nós vamos sofrer, que seja teste, que seja prova, que seja tentação. Nós ouvimos isso ontem, ali na cidade de Inhumas, no culto que tivemos lá. Cada uma destas tem um conceito, tem suas características, tem as suas atribuições. É nosso dever saber quando você está passando por uma prova, quando você está sendo tentado. Jonas sabia que ele estava nessa situação, porque ele se deixou levar pelo seu orgulho, pela sua prepotência. Ele pensou, irmãos, que a sua fama de ter que ir ali e levar uma mensagem para aquele povo, idólatras, pagãos, talvez conhecia os ninivitas, mas ter que levar uma mensagem de aviso de Deus, porque algo terrível ia acontecer com eles. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Clama contra ela. E Jonas sabia que se o povo ouvisse e se arrependesse, o que iria acontecer? Deus iria manifestar o seu, vamos dizer assim, o seu maior atributo, que é o perdão. Arrependam-se.
clamem a mim. O que o salmista fala lá no Salmo de número 139? Salmo 139. Clamem a mim e eu vos ouvirei, e vocês glorificarão o meu nome. É o que o salmista fala. Oh, irmãos, parece que Jonas não estava entendendo que este Deus, a Bíblia enfatiza no verso 1 do capítulo 2, então Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele é o meu Senhor, o meu Deus. E eu posso te dizer que não importa a sua condição, mas quando você clamar, o nosso Deus, Ele vai ouvir. E Ele tem um grande atributo, que é perdoar. Há um coração de espírito quebrantado e reto. Ele vai exercer o perdão e a misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia dele, onde nós estaríamos, irmãos? Não é de parente, não é de pastor, não é do pregador fulano de tal, não é do cantor fulano de tal. Não, gente. Mas se não fosse as misericórdias do Senhor, onde nós estaríamos? Então, o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Sabe, você fica desanimado, você fica desapontado, eu passo por tantos problemas, a minha família não me honra, porque fulano, filho, faz isso, é assim, peca assim. Eu não sou digno. E aquilo vai entrando, e aquilo vai alimentando. Jonas precisou ir no ventre de um peixe, em um lugar tão impróprio, para ele poder levantar de novo os olhos e perceber que Deus estava com ele, que Deus não tinha abandonado ele. Ele fugiu, ele desagradou, foi contra a vontade de Deus, mas lá estava os ouvidos de Deus para o clamor do seu servo Jonas. Os deuses daqueles marinheiros não podiam ouvir. Não podiam. Porque são deuses que têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, eles têm mãos, mas não podem pegar. E Jonas parece que carregou uma idolatria consigo, que foi a sua fama, que talvez fosse um sentimento assim, patriótico, sabe, irmãos? Ele teria que sair da sua nação para levar uma mensagem para um povo pagão. O que o seu povo pensaria? Peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala quando ainda estava em minha terra? No capítulo 4. Aqui Jonas está pedindo: peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso e misericordioso. Oh, gente, eu sabia que tu és um Deus gracioso e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Ora, Jonas, o que é que você queria mesmo? Queria que eles fossem fulminados pelo fogo? Qual dos discípulos pediu isso? Vocês se lembram? Jesus ali, e um dos seus discípulos pediu que desça fogo do céu e os fulmine. Talvez, vocês vão se recordar, depois vocês olhem isso. Acredito que alguém que passou ali e blasfemou, atirou pedras, mas um dos discípulos pediu o poder de Deus para acabar com a vida deles.
Gente, nós adoramos ao nosso Deus, vivemos dia após dia, manifestamos com a nossa vida, o nosso estilo de viver, de dizer boas coisas, de nos lembrar dEle antes de sair da cama e antes de deitar na cama. Nós vivemos para nos lembrar dEle e vamos querer que outros se percam. Não, mas o nosso Deus é um Deus tardio para se irar e de grande bondade e que se arrepende do mal. Não pense que a tua vida está de total destruição, ela está acabada. Não, porque o nosso Deus restaura, Ele levanta do pó o monturo, o pobre do monturo, o necessitado. Mas Jonas, ao perceber o que ele tinha feito, ele pôde se lembrar. Todavia eu tornarei a ver o teu santo templo. O abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, lá no leito dos oceanos, onde começa aquele grande monte a se levantar. Ele estava nos fundamentos dos montes, e os ferrolhos estavam sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, eu me lembrei do Senhor. Conhecer o nosso Deus é se lembrar, nos momentos de aflição, das promessas dEle. Jonas pôde trazer a esperança de lembrar do templo. O que é que acontecia no templo, gente? Naquela época, o que acontecia no templo? Não era onde aconteciam os sacrifícios? Não era onde o povo se reunia para ofertar, para sacrificar, para louvar, para comer juntos? E era onde Deus se manifestava. Era no templo, naquela época. Por isso Jonas, ele ficou tão alegre em lembrar novamente do templo. Eu tornarei a ver o teu santo templo. Irmãos, tem pessoas mortas espiritualmente, numa situação que ninguém, pastor algum, pode dar chance para essa pessoa novamente. Mas ela, ao se lembrar das promessas de Deus, ela pode se lembrar, sabe do quê? Dos momentos do seu primeiro amor, em que ela conheceu ao Senhor Jesus Cristo. É nos lembrar daqueles primeiros, é nos lembrar de quando nós o conhecemos. Porque na sua jornada teve altos e baixos. Por muitos anos talvez você tenha ficado lá embaixo, clamando e adorando a Deus, mas na verdade havia intermediadores no meio do caminho. E a adoração, ela estava assim, desvirtuada. Mas chega-se o tempo, faltando 2 anos para o cumprimento da promessa do cativeiro babilônico, em que Deus libertaria o povo. Daniel pôde se lembrar de que o livramento viria, faltando 2 anos. E o que Daniel fez? Ele colocou saco sobre si, ele se colocou de jejum e começou a orar intensamente a Deus para que aquilo acontecesse. Porque ele, pelas escrituras, ele pôde perceber que a promessa tinha sido feita, que o tempo estava se cumprindo e que eles precisavam se voltar para Deus. Irmãos, nós somos luzes no mundo, porque as trevas estão tomando conta, mas quando a luz aparece, elas têm que se dissipar. E o
o que é que nós vamos clamar? Como é que nós vamos brilhar em meio às trevas? Se não é dizer, está chegando o tempo, a promessa de Deus está se cumprindo. Nós estamos fazendo isso com a nossa adoração. Cada culto, cada momento, cada encontro, nós estamos dizendo, ora vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, isso é se lembrar das promessas de Deus. Não esqueça, você está no fundo do poço? Eu não sei. Desprezado pela família, parece que nada dá certo na sua vida. Comece a lembrar das promessas de Deus. Sabe, não é mais no templo, não é mais ir no templo, não é sacrificar lá, mas agora é em espírito e em verdade. É voltar, é se voltar para o caminho do Senhor, e saber que Ele é grandioso, e saber que Ele é bondoso, e tardio para se irar. Que Deus possa abençoar a cada um, que possamos nos lembrar destas promessas. Mas eu sacrificarei a Ti com a voz de ação de graças. Eu pagarei o que votei, a salvação é do Senhor. Jonas não pediu, Jonas reconheceu, Jonas se arrependeu, Jonas lembrou-se das promessas de Deus, e ele disse, o que eu votei, eu pagarei. Pague ao Senhor aquilo que você votou a Ele. Você prometeu? Cumpra isto, porque a salvação é do Senhor. Nós te agradecemos, Deus vivo. Nós te agradecemos por tua bondade, teu imenso amor. Que possamos, Senhor, em mais esta semana, nos colocar de pé, como vitoriosos, não como pessoas abatidas. Que os nossos problemas sejam colocados debaixo dos nossos pés, e que nós possamos nos levantar como filhos de Deus, sabendo que o Senhor já venceu todas as coisas. O Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu a morte, e o Senhor está assentado no trono à destra de Deus. Obrigado, Pai nosso, obrigado, Senhor Jesus Cristo. E novamente nós colocamos estes pedidos diante do Senhor, porque como intercessores nós nos lembramos dos nossos irmãos. José Bernardo de Souza por libertação, Maria Neuza de Oliveira, Júlio César que está com depressão, este mar, esta tormenta de depressão. Geraldo Souza Vasques, libertação por um vício. José Carlos Ferreira Franco, Liliane Rosa, Nivaldo José de Souza, José Moraes e família, Neide Rodrigues e família, Marcilene Vasconcelos e família, Jonatas Maciel, Rosilda Oliveira e família, Lucas Davi Lopes Cardoso, Lucas Pedroso, que vai fazer uma cirurgia. Oh meu Deus, quantas necessidades. Wesley Alves de Oliveira por viagem. Oh, todos vocês que precisam, nós precisamos, nós somos dependentes dEle, e nós te agradecemos, Senhor, porque Tu já tens aberto esta porta para nós. Que nós possamos fazer como a nossa irmã, glorificar e testificar e testemunhar, porque esta nuvem de testemunhas é para glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que dia maravilhoso nós tivemos hoje. Se você gostou desta programação, saiba de uma coisa: nós vamos voltar, se Deus permitir.
no próximo domingo, essa programação à noite de louvores, de adoração. Mas, antes disso, quarta-feira é o nosso culto de oração, é o nosso culto de intercessão e adoração. Quarta-feira próxima. Amém? Shalom. Shalom a todos vocês.